Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor de Maria, sua mãe, possa ser conosco, hoje e por toda a eternidade. Nós hoje continuamos com o estudo do caminho, verdade e vida, mas pedimos vênia à espiritualidade amiga e à assistência, porque, como deve ser a nossa última fala, a minha, aqui esse ano, eu gostaria de, aproveitando o mês de dezembro, deixar um espaço reservado para que nós pudéssemos fazer aqui uma pequena reflexão a respeito do nosso aniversariante. A nossa lição é a lição 35, que ela fala, basicamente, o início dela, Emmanuel tirou um pequeno trecho do evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 32, que fala basicamente sobre a semeadura. O capítulo 4 é aquele capítulo reservado àquela parábola do grão de mostarda, da fé comparada a um grão de mostarda. E o evangelista Marcos, só para a gente relembrar, ele não foi um dos 12 apóstolos do Cristo. Ele nasceu 10 anos antes do Mestre e, basicamente, depois do início do apostolado, teve a sua convivência com Jesus. E foi depois escolhidos pelo próprio Mestre para ser um dos 72 que foram divididos aos pares pelo Cristo para levar a sua palavra às criaturas. E depois do retorno do Cristo à pátria espiritual, Marcos basicamente auferiu os conhecimentos da vida crística através daquele que foi o seu maior discípulo, sem ter estado com ele, que foi Paulo de Tarso. E depois do passamento de Paulo de Tarso, o João Marcos, que é o nome do evangelista, ele afeiçoou-se a Pedro, o apóstolo. E basicamente a sua pregação ou seus escritos a respeito do Mestre foi feito quando Pedro falava nas suas pregações a respeito da sua convivência com o Mestre, e dali então que Marcos tirou a sua inspiração para escrever o seu evangelho. Como o trecho é pequeno, eu vou pedir aqui a licença para fazer a leitura do que disse aqui o nosso Emmanuel a respeito do tema semeadura. Mas tudo, sido semeado, cresce. Foi o que disse Jesus e está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 32. E Emmanuel, a respeito desse texto, fez a seguinte dissertação: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito
a alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós. Cada dia é interessante que nos preservemos, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Até aqui, a exposição de Emmanuel. E o interessante, quando nós falamos de semeadura, a doutrina espírita, ela nos traz, basicamente, o entendimento de que o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de decisão entre o bem e o mal, faz, sobretudo, com que nós norteemos a colheita do plantio por nós efetuados. E quando nós raciocinamos dessa forma, fica patente que hoje nós estamos capacitados, quem tem o seu livre-arbítrio, ou seja, está em gozo das suas faculdades mentais, tem a capacidade, a aptidão de estar plantando através da sua obra, da sua vivência, os frutos que necessariamente serão colhidos amanhã. Porque se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quando o Cristo também nos deixou a parábola do semeador, colocando 3 tipos de solos a serem lançadas semente, ou seja, as palavras que foram colocadas às pessoas, como sendo o chamamento que Deus em todos os tempos fez para as criaturas, para uma vivência diversa da vivência do mal, o Cristo nos alertava justamente para essa possibilidade da colheita gloriosa. Porque nós não podemos nos iludir de que, mesmo contrariando todo o ensinamento ditado pelo nosso mestre e por aqueles que os antecederam, se nós agirmos em desconformidade com essa lei, o resultado será satisfatório para a nossa felicidade. Na exposição de Emmanuel, ele deixou muito bem claro que, enquanto o bem está nos encaminhando para a divindade, o mal está nos aferrando, está nos mantendo prisioneiros à estagnação, ou seja, à impossibilidade de evolução. Porque o mal, uma vez semeado, será colhido, e essa colheita, não nos iludamos, ela vai se constituir em pesadas dores. Porque é assim que a lei do nosso Pai Celestial faz com que nós tenhamos a capacidade de, na construção da nossa evolução espiritual, chegarmos até Ele. E essa semeadura, que hoje está na nossa possibilidade, ela passa necessariamente, então, por termos a capacidade de ver que esses frutos salutares que nós queremos colher, da gratidão, do amor, da consideração, da harmonia, essas sementes estão na mente, na boca, no coração de cada um de nós. Todas as vezes que nós tenhamos a capacidade de nos colocarmos como não só admiradores da obra crística, mas trabalhadores que buscam nos seus ensinamentos a possibilidade de buscar desde a vida presente essa felicidade pretendida por todos nós. Não nos esqueçamos de que a nossa curta estada sobre essa terra, ela hoje se constitui pela reparação das nossas sementes ou dos nossos plantios equivocados. E a misericórdia divina nos permite estar hoje ocupando o corpo que merecemos,
que merecemos, tendo a família que necessitamos. E esses atores que se encontram conosco nessa representação chamada vida, são aquelas criaturas com as quais nós temos compromissos e, acima de tudo, que nós temos necessidades de nos colocando a caminho com essas criaturas, entendermos que a nossa impossibilidade ainda de colher apenas os frutos do bem é, acima de tudo, o chamamento para a necessidade de plantar o bem hoje, para que amanhã ele se converta na nossa felicidade e na felicidade daqueles a quem amamos. Essa é a reflexão sobre a lição 35, semeadura. E como eu disse, nós hoje vamos falar um pouquinho do aniversariante do mês. Porque nós do mundo ocidental, a maioria, e nesse momento se encontram nos chamados templos de consumo, os shopping centers com aquelas vitrines bonitas, nos aconselhando a nos dar um presente. E muitos de nós estamos lá para adquirir o 30º par de sapato, ou a 50ª bolsa, ou aquela televisão que nós não necessitamos. E esquecemos que o aniversariante do mês foi aquela criatura que nos deu sobre tudo o ensinamento que os tesouros que nós deveríamos estar aptos nesse momento a colher nesse mundo seriam a nossa possibilidade de vivência no amor, no perdão e na caridade. O profeta Isaías, ele foi o primeiro, ele viveu lá entre 758 a.C. e lá ele já trouxe uma previsão de que haveria de nascer, num tempo futuro, uma criatura que nasceria através de uma mulher virgem, que mudaria os destinos da humanidade. E a gente vai buscar aqui nesse desculpa aqui para a tecnologia, que às vezes eu ainda me esbarro com ela. Essa jovem teve a possibilidade de ser encaminhada para ser esposa em segundas núpcias de um senhor viúvo. Essa jovem, que carregava acima de tudo a certeza de que, através do anjo do Senhor, a missão que lhe seria reservada a distinguiria entre todas as mulheres do mundo. Mas ela, acima de tudo, se compromete a fazer com que aquele que lhe fora colocado aos seus cuidados tivesse a capacidade de, desde a sua tenra infância, sentir-se cercado de amor. Até porque ele, desde o seu nascimento, personificou esse amor. E ela não tinha dúvida que até o seu nascimento, que deu-se em circunstâncias tão complicadas, era o prenúncio disso. Ele quis nascer de forma simples, mesmo sendo chamado e sendo esperado como o verdadeiro Deus de Israel. Fez-se simples, nascendo numa manjedoura. A sua infância, ela foi, acima de tudo, um motivo sublime de alegria para os seus pais, mas uma preocupação muito grande, porque esse jovem sempre era visto de uma forma contemplativa e carregava uma tristeza que muitas vezes colocava a sua mãe e o seu pai sem saber o que se passava no coração daquela criança. Até porque, desde a mais tenra idade, ele manifestava um verdadeiro amor pelo Criador da vida.
E simples como foi, desde os 9 anos de idade procurou seu pai, pedindo para aprender o ofício de carpinteiro, a fim de que ele pudesse auxiliá-lo nas suas tarefas. E esse jovem, aos 12, numa das visitas à sua família a Jerusalém, deixou um legado que todos aqueles que o ouviram ficaram estagnados pela sua capacidade de entender a palavra de Deus, mesmo não a tendo estudado. Porque numa dessas visitas a Jerusalém, com 12 anos, enquanto aquela caravana vai de retorno a Nazaré, quando Maria dá por falta do Cristo, tem a notícia que ele está no templo a pregar para os doutores da lei. E de forma muito amorosa ele diz à mãe: estou aqui a cuidar das coisas do meu pai. Há uma lacuna que nós não conhecemos muito a respeito da vida do Cristo dos 12 aos 30 anos. Porque na sua preparação para o seu apostolado, que seria breve, o mestre ficou trabalhando continuamente com seu pai na sua carpintaria, mas tendo, acima de tudo, a possibilidade de onde quer que estivesse, levar o amor incondicional às criaturas e às coisas de Deus. Desde a sua mais tenra idade, a sua alimentação era frugal, simples. Basicamente, ele gostava do pão, de frutas secas, de mel. Como a sua família era uma família essênia, não tinha muito hábito da carne. E o Cristo apenas gostava daquilo, basicamente, que trazia o mínimo de sacrifício para os animais do mundo. E no seu 30º ano de vida, ele chega para sua mãe e disse que era chegado o momento do seu testemunho e que haveria necessidade, para que toda a humanidade tivesse a capacidade de apreensão de quem era o Pai Celestial, haveria necessidade de ele, o Cristo, fazer através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos com que o Deus de Moisés, que era considerado um Deus de ira contra aqueles que não o seguiam, o Cristo disse à sua mãe que daria ao Deus o nome de Pai. E acima de tudo, ele buscava aquelas criaturas que carregavam a simplicidade. O Cristo fez-se o grande sustentáculo dos sofredores do mundo, quer fossem os sofredores da carne, daí as tantas curas que ele efetuou aos leprosos, aos cegos, aos coxos, aos estropiados, mas ele buscava sobretudo a levar aqueles sofredores da alma uma proposta nova de vivência, abandonando o orgulho e o egoísmo, que era um grande empecilho ou uma pedra de tropeço para conseguirmos a felicidade nessa terra. Então ele fez-se o menor dentre os filhos de Deus, para que nós tivéssemos a capacidade de entender o seu tamanho. No memorável Sermão da Montanha, foi que o Cristo fez uma das preces que talvez mais nos dá o entendimento do nosso propósito de amor a Deus e amor àqueles que são frutos da sua criação. Então, naquele entardecer maravilhoso, lá do lago de Genezaré, às margens dele, depois que aquelas criaturas todas que não conseguiam entender como aquela criatura que tinha a capacidade de congregar diversas pessoas, que muitos eram os seguidores que chegavam até ele, buscando acima de tudo um contato aproximado, porque a sua palavra trazia tanta paz, tanto equilíbrio,
porque ele falava diretamente aos corações daquelas criaturas. Uma delas que se encontrava presente, que foi testemunha ocular do Sermão da Montanha, era Cornélios, um centurião romano, que fora lá com o único objetivo de investigar, porque Roma soubera que existia um Galileu que dizia que o seu reino não era desse mundo, mas que o seu pai possuía o maior poder entre todos os seres do universo. E lá Cornélios divisou-se com aqueles ensinamentos bem diferentes que a sua cultura romana de muitos deuses trazia. Mas sentia Cornélios que aquela figura justa de estatura sobre os ombros falava diretamente ao coração dos homens. E naquela memorável tarde, quando Cristo ensina-nos a oração do Pai Nosso, Cornélio, ao final daquela reunião, sai dali totalmente modificado. Dentre esses muitos discípulos que o Cristo fez na sua curta estada sobre nós, um deles, Francisco Cândido Xavier. Certa feita, no especial de Natal, lá na rede Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, do programa da Hebe Camargo, nesse especial de Natal em que a Hebe procurava, né, que ele falasse um pouco sobre Jesus, sobre a sua experiência com Jesus. E o médium, naquela oportunidade, trouxe um depoimento que nos idos de 1953, lá em Pedro Leopoldo, ele visitava com aquele grupo mais afeiçoado lá, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, aquelas pessoas deserdadas da periferia. E entre elas existia lá uma jovem por nome Valéria. Ela foi acometida por uma hemiplegia, ou seja, ela ficou com um dos seus lados completamente paralisados. E a sua fala, ela não conseguia falar sequer uma palavra. E das muitas visitas que Chico fazia a ela, ele sempre buscava estimulá-la a falar. Até que um dia, quando ela foi acometida de um problema muito grave de saúde, com a febre muito alta que não parava, e o Chico chamou o seu grupo para fazer lá uma prece para ela. E após a prece, ele faz: Valéria, você já falou, mas vamos falar, vamos tentar falar. Deus, Valéria, fala Deus. Ela não conseguia. Jesus, Valéria, Jesus. Ela não conseguia. Ele fez uma sentida prece ao Mestre Jesus, pedindo que pudesse aquela criatura que experimentava tanta dor, que estava ali jogada sobre uma cama, que ele pudesse ajudá-la a falar. E o Chico fala: Valéria, fala Jesus, Valéria. E aí ela, num esforço inaudito, murmura: Zezuso. Chico fica muito feliz, chama a sua irmã e as pessoas que estão ali, ela consegue balbuciar uma palavra, essa palavra de novo: Jesus, Zezuso. E no outro dia, depois de ir embora muito feliz, Chico ficou sabendo que Valéria tinha desencarnado. Anos depois, o Chico foi acometido de um infarto do miocárdio, em que o médico, depois do tratamento inicial, deixou que ele ficasse na sua casa, porque no hospital ele causava um grande transtorno, porque muitas pessoas queriam visitá-lo. Então ele ficou internado na sua casa. E lá, a enfermeira diligente que cuidava, só ela poderia entrar, o Chico falou: olha, aqui, quando a senhora me vê conversando sozinho, pode ficar tranquila, eu não estou doido não, é que os espíritos vêm me visitar. E um dia desses, o Chico está lá deitado, quando de repente transpõe o portal do seu quarto uma jovem de beleza ímpar. E ele agradece a visita e fala: minha irmã, muito obrigado, mas quem é você? E ela: Chico, você não está me conhecendo?
Isso foi em 53, nós estamos falando que ele foi lá visitá-la. Esse infarto foi já na época de 1973, então basicamente na década de 70, então são basicamente 20 anos depois. Ele, logicamente, não conheceu, mas não querendo, de certa forma, passar para ela que não estaria se recordando, diz, olha, minha irmã, eu estou tomando muitos remédios, então a minha memória não está muito focada, me desculpe, mas quem é você? Não, Chico, você não está me reconhecendo mesmo? Não. Então eu vou te contar uma passagem. Aí ele falou, pois não, minha irmã. Não, a passagem não, Chico. Eu vou te falar uma frase que você vai se recordar quem eu sou. E aí Chico disse que ela pronuncia aquela mesma palavra que há pouco mais de 20 anos tinha murmurado. Zezuzô. E o Chico lembrou-se daquela Valéria adoentada, com o lado paralisado, e foi às lágrimas, porque ele era muito emotivo. E depois disso ela chega até ele, abraça-se a ele e ali fica. Enquanto as suas lágrimas caem, Valéria depois dá-lhe um beijo e vai embora. E o Chico, quando foi fazer a sua prece em agradecimento a Jesus, aquela dor provocada pela angina tinha passado. E lá naquele programa da Hebe, então, ele traz, acima de tudo, o testemunho da força do nome Jesus. O nosso mestre, sobretudo, o nosso aniversariante, espera muito de nós. Porque se a sua curta estada sobre a terra, né, e aí algumas criaturas que tiveram com ele, principalmente sua mãe Maria, que consideramos que talvez seja uma das criaturas que mais sofreu como Cristo, porque soube, acima de tudo, antes da sua concepção, de quem se tratava o ser que ela teve a oportunidade de carregar em seu ventre. Que através do anjo do Senhor, soube que se tratava de um dos maiores presentes que Deus trouxe à humanidade terrestre. Testemunhou nos 3 anos de apostolado do seu filho, acima de tudo, a capacidade daquele ser iluminado de demonstrar o seu amor à humanidade terrestre, de buscar através do exercício do seu ensinamento fazer com que nós tivéssemos a capacidade de entender que mesmo com todas as dores do mundo, o nosso Pai Celestial prepara para aquelas pessoas que perseveram na sua fé a possibilidade de um futuro de bênçãos e de felicidades. Mas o divino amigo Jesus, o nosso aniversariante, eu acho que nesse momento a gente tem que começar a raciocinar qual o presente que nós estamos nos preparando para dar ao Mestre. Lembremos que algumas características, assim como é os dias de hoje, para que a gente presenteie alguém, eu tenho que ter pelo menos algumas informações do que essa pessoa gosta, dos seus hábitos, né, das suas pretensões. E a gente vai lembrar que o mestre, ele dizia, né, observai que o Filho de Deus não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça, nos dando a dica de que os bens materiais, sobretudo, não são aqueles que o nosso divino aniversariante gostaria de receber. Ele, quando esteve entre nós, que por opção pessoal sua, pelo entendimento pequeno da humanidade que habitava a Terra naquela época, ele nos deixou como grande legado a possibilidade de entender toda a sua mensagem, nos mandando o Consolador prometido, que nós, os Espíritas, acreditamos ser essa doutrina redentora, que nos convida cada vez mais a entender
quem nós somos, de onde nós viemos e qual é o nosso destino. E o Cristo, quando por opção pessoal pegou todas as dores do mundo, o justo por excelência, que buscou fazer com que a sua vida fosse o grande testemunho da fé. Mesmo contrastando com o poder do mundo, enquanto aqueles doutores da lei estavam lá com as suas vestes incrustadas de ouro e púrpura, ele tantas vezes fora visto descalços. As companhias que ele buscava eram exatamente daquelas criaturas que necessitavam não só do pão material, mas do pão espiritual, da palavra de consolo, do arrimo. O presente do nosso aniversariante, que eu acho que todos nós deveríamos buscar, sobretudo deveria ser aquele de fazer com que os seus ensinamentos sejam vivenciados por nós. Se ele disse que todas as vezes que nós dessemos de comer, de beber, vestíssemos, visitássemos alguém em necessidade, que nesse Natal nós tenhamos a capacidade de exercitar esses ensinamentos crísticos. Lembrando-se que enquanto a nossa mesa está farta, quantos são aqueles que infelizmente ainda convivem com a fome? Nesse Natal, que nós tenhamos a capacidade de entender que nós nos constituímos em presentes na vida de todas as criaturas. E que esse presente divino que Deus deu a essas criaturas através de nós, que nós, em nos fazendo presente na vida das pessoas, exercitemos também o ensinamento crítico da tolerância, da paciência. Que nós possamos ter a capacidade de entender de que os seres humanos que estão conosco nessa estada sobre a terra são filhos de Deus que, como nós, também têm deficiências, que ainda carregam imperfeições, mas que caminham também, como nós, para dias melhores. O divino amigo Jesus, quando esteve naqueles momentos derradeiros da sua estada entre nós, deixou um legado. E nós para, no dia de Natal, podermos dar o presente que o Cristo espera de cada um de nós, que com certeza é a vivência, o testemunho dos seus ensinamentos. Fiquemos em paz. Derrogá-las ou revogá-las conforme a necessidade de cada um. Todavia, nós, nas circunstâncias das nossas vidas, nós não estamos submetidos a leis de fatalidade. Isso é interessante raciocinar, porque existe uma distância muito grande entre pedirmos e entre Deus ter que alterar uma legislação para atender pessoalmente. Olha, se assim fosse, se nós não pudéssemos falar com Deus sobre estas coisas, o ser humano é a obra-prima de Deus. E nada mais seria que um instrumento, o ser humano nada mais seria do que um instrumento passivo. Passivo, aquele que não reage, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Então essa contestação vai por terra, porque nós temos livre-arbítrio e iniciativa, e na nossa relação com Deus, com Jesus, com os irmãos, nós vamos falar. Agora, quanto ao atendimento, nós estamos lendo o Marcos e o João para justificar isso. Se Deus
para concluir essa ideia aqui. Se Deus nos concedeu, está nos dando uma inteligência. Se Deus concede ao ser humano a inteligência, se Ele concede a todos nós a competência para discernirmos, principalmente o bem do mal, ou seja, a capacidade do discernimento, é porque nós podemos lançar mão destes recursos nas nossas orações, no nosso raciocínio, para não ficarmos presos à ideia de fatalismo, que somos apenas um zumbi nas mãos de Deus. Nós temos vontade própria. Isto não significa, e o final nosso, nós estamos encerrando, agradecidos, respondendo, iniciamos o nosso tema falando do Emmanuel, comentando a lição. Como pedes? Tem uma interrogação aí, como pedes? E nós estamos respondendo esta pergunta com uma outra pergunta. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? É uma resposta, uma outra pergunta. Muito obrigado pela paciência de todos. Que Deus nos abençoe.